sou o Daniel Galera, estou lançando o romance novo, Barba Ensopada de Sangue. E o pessoal aqui no blog da companhia fez essa promoção. Queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas aí. E vou responder agora 5 que o pessoal aqui da editora escolheu. Bom, o Eduardo Antônio perguntou sobre a relação dos meus livros e das coisas que eu escrevo com os lugares onde eu vivi, né? Como é que é a minha relação com as cidades e os lugares onde eu moro. E até que ponto influencia o que eu escrevo. De fato, se olhar tudo que eu publiquei, a grande maioria dos meus romances, contos, sempre estão relacionados com os lugares onde eu vivi por muito tempo ou que por acaso passei rapidamente, mas tive alguma experiência marcante, alguma coisa que me deixou memórias e me deixou intrigado por algum motivo, né? E, enfim, muita coisa que eu escrevi se passa em Porto Alegre, porque é a cidade onde eu morei a maior parte da minha vida. E eu acho que eu só não escrevi uma história que se passasse em São Paulo porque no momento que eu estava vivendo aqui, eu acabei participando do Amores Expressos, que era aquele projeto que propôs que eu escrevesse uma história que se passasse em Buenos Aires, né? Aconteceu que o Cordilheira acabou sendo situado em Buenos Aires, onde eu vivi durante um mês. Mas enfim, eu acho que principalmente no romance novo, no Barba Ensopada de Sangue, fica muito claro, assim, eu gosto disso, né? Eu eventualmente uso lugares que eu não conheço, ou invento lugares até que não existem, mas são exceções, né? Eu sinto mais prazer quando eu posso escrever sobre locais que eu posso explorar enquanto eu estou escrevendo, ou que eu posso ver as coisas com meus próprios olhos, ou fazer perguntas para pessoas que vivem naquele lugar. Isso me dá segurança, me dá mais matéria, mais informação para inventar em cima de lugares que existem, né? E tem a ver com emoções também, né? Mesmo que não sejam histórias que aconteçam necessariamente comigo, ou histórias autobiográficas, eu acho que o tipo de emoção, de experiência que eu passo nas cidades onde eu moro, acaba inspirando muito o tipo de história que eu acabo inventando. Então, é uma coisa que eu tento não fugir, assim, eu acho que eu tento, pelo contrário, explorar isso, né? Para mim tem funcionado e eu acho que a tendência cada vez é sempre explorar esses locais onde eu moro, ou que, enfim... acho que eu nunca fui viajar para um lugar com o propósito específico de escrever um livro, assim, exceto no caso do Amores Expressos, né? Em Garopaba primeiro eu decidi viver lá, e depois, com base na experiência de estar vivendo lá, que eu comecei a bolar a história do Barba Ensopada de Sangue, né? Mas enfim, eu acho que eu vou continuar trabalhando assim, provavelmente. Bom, a Júlia Correia perguntou sobre a oficina literária do Assis Brasil, lá em Porto Alegre, né? E que importância isso teve para mim. E, bom, a oficina do Assis é bastante conhecida a essa altura, e não é por acaso que ela é famosa, ele é um professor muito bom, tem uma metodologia muito boa. É uma oficina que tem 1 ano de duração e faz os alunos escreverem muito, né? Não é só uma parte teórica e tal, que também é muito legal, mas eu acho que é a prática da escrita, né? E quando eu fiz a oficina, eu tinha acho que 19 anos, embora eu já escrevesse um pouco, publicasse eventualmente na internet, eu não tinha esse hábito da escrita regular e muito menos o hábito de expor o que eu escrevia a outras pessoas que estivessem dispostas a criticar aquilo de uma forma muito aberta, né? Eu acho que isso que é o mais importante de uma oficina. Ela cria um ambiente em que não só a produção é em grande volume, mas as pessoas estão lendo e criticando de forma muito aberta e cada vez mais informada, né, sobre o trabalho dos outros. Então, essa exposição é boa para a formação de um autor, eu acho, né? Que a gente pode obter isso publicando, dando textos para amigos lerem, mas eu acho que nada se compara ao ambiente de oficina para isso. Porque também, às vezes, amigos, familiares, escritores que a gente conhece, eles vão até ser sinceros, mas a tendência é ser um pouco mais cordial, e, enfim, né? Mesmo quando não gostam, vão dizer, gostei, mas achei que tinha um probleminha. E o ambiente de oficina vira uma outra relação, né? As pessoas são bem mais severas e tal, então a gente perde um pouco aquele excesso de segurança, talvez, que pode ser prejudicial no começo, né, quando a gente ainda não tem muita experiência. Então acho que o que mais foi importante para mim na oficina do Assis foi isso, foi 1 ano em que eu tive os meus próprios exercícios e textos feitos na oficina criticados de forma muito sincera e dura, não só pelo professor, mas também pelos meus colegas, né. Então eu aprendi bastante nesse período e acho que foram coisas que eu guardei até hoje. Bom, a Renata Aguiar de Mello pergunta sobre a presença de cachorros, que são muito recorrentes nas minhas histórias. Ela até menciona aqui a baleia da Vidas Secas e até termina a pergunta dizendo, né, se a Beta é herdeira de baleia. Bom, eu me lembro que o Vidas Secas é um livro bem marcante para mim, das coisas que eu li no colégio, foi um dos que mais me agradou e me impressionou. Mas não foi por causa desse livro que eu desenvolvi essa fixação, talvez, com
cachorros como personagens. Eu acho que é uma coisa que vinha de antes, vinha da relação com os cachorros que a gente teve em casa, né, na minha família, desde que eu era criança. E eu não sei, eu acho que eu sempre vi nos cachorros, desde pequeno mesmo, muito antes de começar a escrever e bolar histórias, me intrigava os cães como a relação deles com os homens, né, como, se tornando quase um elo entre a civilização e a coisa mais primitiva, mais natural, né, entre os homens e os animais. Eles parecem que estão no meio do caminho, eles se adaptam muito aos seres humanos e ao tipo de vida dos seres humanos, mas ao mesmo tempo eles não deixam de ser animais e, se deixados à solta num ambiente mais selvagem, eles imediatamente se tornam selvagens de novo. Então essa conexão que eles fazem entre um mundo mais selvagem, primitivo, natural, instintivo e, né, e o mundo dos homens mais racional, outras relações de comportamento, isso sempre me intrigou muito e eu acho que eu acabei levando isso naturalmente para as histórias. Então eu acho que eu usei, desde alguns contos em que teve cachorros, eu tenho um conto chamado Manual para Atropelar Cachorros, que é um dos contos que está no meu primeiro livro. Desde então eu comecei a usar eles de forma recorrente. Mas não foi uma decisão consciente, né? Nunca teve um momento que eu pensei assim, não, eu vou usar cachorros na minha obra de agora em diante. Foi meio fortuito, eu começava a imaginar as histórias e de repente o personagem tinha um cachorro, ou aparecia um cachorro que ganhava alguma relevância para a história. E o que eu faço é simplesmente, eu não afugento os cães quando eles aparecem nas histórias, né? Eu acabo adotando eles para a história. Então, com o Barba Ensopado de Sangue aconteceu justamente isso. Nos primeiros esboços do romance não tinha um cachorro, né? Bem lá no começo. E de repente eu pensei, não, mas o pai dele tem um cachorro, e aí ele começou a crescer de relevância na história. E no fim a Beta é um dos personagens principais, realmente, do romance, e enfim, ela foi bem-vinda, né? Mas é isso, não sei se eles vão aparecer de novo daqui pra frente, mas se eles se impuserem, eu acho que a minha tendência é continuar adotando eles para as histórias. Bom, o Rafael Mantega sugere que muitas das minhas obras têm um quê de autobiográfico e pergunta sobre isso, e mais especificamente no caso do Cordilheira, né, que elementos do autor Daniel Galera estariam implícitos na Anitta e nos demais personagens. Eu discordo, em primeiro lugar, da proposição de que a minha literatura é autobiográfica, né? Eu não vejo ela desse modo. As minhas histórias, os meus personagens são, grosso modo, em grande parte inventados mesmo. E eu acho que o que eu escrevo só é autobiográfico no sentido em que toda ficção é um pouco autobiográfica, né? Os autores não inventam histórias do nada. Eu acho que o que move a gente a inventar histórias sempre tem um fundo na nossa experiência pessoal. A gente pode disfarçar, às vezes, o impulso íntimo, né, que nos leva a criar histórias de várias maneiras, inclusive situando as histórias em lugares que a gente não conhece, no futuro, sei lá, tem várias maneiras de fazer isso. Mas acho que a maioria dos autores tende a trabalhar num registro mais ou menos próximo do que é a sua realidade e tal. E nesse sentido, eu acho que a minha literatura só é autobiográfica nesse sentido, né? Eu uso experiências próprias e coisas que eu ouvi, coisas que me contaram, coisas que eu testemunhei, como matéria-prima, né? Mas os meus personagens e histórias são, em grande parte, inventados, né? Eu não considero eles autobiográficos. E, enfim, no Cordilheira talvez seja até o livro menos autobiográfico de todos, né? A Anitta é um personagem diferente de mim, mas isso é um pouco relativo, né? Se tu pega, por exemplo, a Anitta como personagem em vários sentidos bastante diferente de mim, mas o mundo em que ela circula é um mundo de escritores, é um mundo mais parecido com o meu, de pessoas da minha idade, né? Se tu pega, por exemplo, o personagem do Barba Ensopada de Sangue, que é um cara mais ou menos da minha idade, que tem alguns gostos parecidos como o meu, como natação e tal, mas ele tem uma vida familiar, social e uma realidade que é bem diferente da minha, né? Inclusive em termos de formação, ele é um professor de educação física, é um cara que não tá nem um pouco interessado por literatura, por exemplo. Então, dependendo do ângulo que se olha, né, o narrador do Barba Ensopada de Sangue e a Anitta, a gente pode ver eles como mais ou menos biográficos, mas é uma questão de perspectiva, né? Em alguns sentidos, a Anitta é mais próxima de mim do que o narrador do livro novo. Em outros é o contrário. Mas assim, a ficção não pode ser dividida tão simplesmente entre autobiografia e fabulação pura, né? Não é assim que funciona. Eu acho que a ficção é justamente uma combinação das duas coisas, mas elas se transformam num terceiro mundo, uma terceira realidade que tem suas próprias regras, suas próprias exigências e seu próprio significado, né? O Enzo Corti pergunta em que momento eu
sei ou sinto que terminei de fato um livro, né, quando eu estou trabalhando nele. Em que momento eu preciso me censurar para parar de mexer na obra, se isso acontece. Eu acho que existem dois momentos diferentes, assim, relativos a decisões de quando uma história termina, né? Eu costumo trabalhar as histórias que eu quero escrever muito tempo antes de escrever de fato, na imaginação mesmo e na forma de rascunhos, de esboços muito livres, né? Então, assim, eu tento imaginar a história por um longo tempo até que eu sinto que ela está mais ou menos pronta na minha imaginação antes de começar a escrever de fato. Isso, em geral, prevê imaginar toda a história, mesmo que seja um romance comprido, como o Barba em São Padre de Sangue, inclusive até o final, né? Ou pelo menos eu penso em 2 ou 3 finais viáveis e coloco isso no meu planejamento do livro. É claro que no processo de escrever o romance mesmo, muitas coisas vão ser alteradas, né, em relação ao planejamento inicial, e o final, é comum também o final mudar. Então aí envolve um segundo momento que tem a ver com feeling mesmo, né. No caso do Barba Ensopada de Sangue, por exemplo, o livro, nos meus primeiros rascunhos, ele terminava depois do que ele termina de fato, na forma que saiu impressa, né. O personagem do livro, ele num certo momento se torna um salva-vidas, e esse é um exemplo, por exemplo. No meu planejamento, eu narrava toda a parte que ele trabalhava como salva-vidas no verão, na praia, então era todo um capítulo ou 2 a mais que haveria no livro. Mas mais ou menos no meio do caminho eu senti que essa parte da história não fazia parte da narrativa principal, que seria mais interessante ela ser só sugerida, né, dar uns sinais de que isso aconteceria. Então esse final possível acabou caindo, né? Eu só acabei encontrando o final exato que o livro termina no processo de escrever, quando eu estava quase no final mesmo do processo de escrever o romance. Então é uma mistura para mim de planejamento e de intuição, né? Uma hora a gente sente que a história, a narrativa, pelo menos a história, começa e termina aqui, e que às vezes até partes que a gente gostaria de contar, elas vão ficar só sugeridas para o leitor, e isso é interessante em si, né? Deixar que o leitor complete algumas lacunas e às vezes imagine uma parte importante até da história. Não precisa estar tudo explícito, tudo narrado. Isso é um tipo de fim, né? Existe também o trabalho de edição do livro, que é muito longo, também força o autor a dar um outro fim, que é o momento que a gente decide que vai parar de mexer no texto, né? E isso também às vezes é complicado, porque é um trabalho que pode parecer sem fim. Cada nova prova do livro, cada nova versão a gente relê e vai encontrar uma coisinha que quer mudar, vai encontrar uma correção. Então, às vezes, terminar um livro de fato é uma mistura assim de achar que ele está o melhor possível que se pode fazer naquele momento, e também uma reação um pouco de cansaço, né? De tipo assim, é até aqui que eu consigo mexer nessa história. Então, se eu quisesse forçar a barra, eu poderia reescrever por muito tempo, mas não. Esse já é uma forma final, e nisso os editores ajudam muito, e às vezes os primeiros leitores do livro, né? Alguns leitores de confiança que eu tenho também podem ajudar a decidir se um livro está de fato pronto ou não para publicação, né? Mas num certo sentido as histórias nunca estão prontas, né? Eu às vezes quando dou uma olhadinha em outros livros meus que eu já publiquei antes, sempre dá vontade de mudar alguma coisa, mas a gente tem que tomar essa decisão, e uma parte é trabalho, é consciente, é racional, e outra é uma espécie de cansaço mesmo, da gente dizer que, bom, agora, pro bem ou pro mal, esse livro vai ir pro editor ou vai ir pra publicação, e vamos ver o que acontece.